Olá, galera do YouTube, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal da RD Códigos. Ah, Recentemente, galera, eu estava organizando aí alguns materiais, alguns shields que eu tenho para Arduino, alguns componentes eletrônicos e quando eu estava mexendo aí nessas coisas, eu achei um módulozinho bem legal que na realidade um shield para Arduino bem legal que eu tenho, que é um módulo encoder KY040. Basicamente é um módulo que ele tem o encoder rotativo acoplado nele, que permite fazer a leitura de direção conforme você vai rotacionando esse eixo que ele tem. Então, basicamente, ele tem um encoder, né? Esse encoder está acoplado no módulo. Aí nesse módulo ele tem uns pinos de alimentação padrão 5 volts. Tem um pino que vai falar aí se a chave interna do módulo foi pressionada ou não, porque esse rotor que ele tem, né? Esse eixo que ele tem aqui, ele está acoplado a uma chave. O... então ele consegue detectar quando essa chave é pressionada e despressionada. Que é bem legal para se você tiver uma aplicação. Esse módulo é bem legal para se você tiver uma aplicação que você precisa ler aí a direção de um motor, ler o RPM de um motor, ver se esse motor durante a sua rotação ele está trepidando. E ao longo desse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, né? Mas basicamente esse encoder rotativo ele funciona da seguinte forma: através de pulsos de onda quadradas, ele retorna aqui nessa saída de data dele a direção que o eixo foi rotacionado. Então esse módulo, fiz uma pesquisa a fundo na internet, né? E vi que esse módulo ele é amplamente usado no controle de RPM de motores. Ele é utilizado como um botão seletor, então você rotacionando para a esquerda ou para a direita, ele pode ir rotacionando a seleção de uma opção num display de LCD, por exemplo. Rotacionando ele para esquerda ou para direita, ele pode funcionar também como um seletor de volume, como um seletor aí de luminosidade. Então, achei bem legal esse módulo. Vou deixar aqui para vocês o link da Usina Info, que é uma das lojas aí que comercializam esse módulo, esse shield para Arduino. E ao longo desse vídeo, o meu intuito é mostrar para vocês a simulação aí de uma comparação de senhas que eu fiz com esse módulo. Então vamos lá prosseguindo. Bom, gente, aqui eu vou dar como título Programa 03 para esse vídeo. Meu objetivo nele é simular para vocês a comparação de uma senha, só que um padrão de senha baseado em movimentos. Então, o que eu pensei? Esse módulo ele consegue numerar e identificar a posição que o encoder foi rotacionado. Só que o meu intuito nesse vídeo é identificar se o eixo foi rotacionado para a direita ou para a esquerda. Então eu me baseei mais ou menos aí na lógica de um cofre. Se o eixo foi rotacionado para a direita, eu quero que o meu programa embarcado no Arduino retorne o caractere D. Se ele foi rotacionado para a esquerda, ele retorna o caractere E, independente da posição que o eixo esteja, ou seja, da posição numérica que esse eixo se encontra. Então, no meu código, o meu padrão de movimento vai ser direita, direita, esquerda, esquerda. Então, dois movimentos horários e dois movimentos anti-horários. E eu fiz essa comparação de senha através de um código embarcado no Arduino que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Aqui só para eu comentar com vocês algumas características desse módulo
KY040. Ele é um módulo encoder 360 graus de giro livre, então ele não tem limitação, você pode ir deixando ele dando infinitas voltas para a direita ou infinitas voltas para a esquerda, por isso que ele tem aqui, por isso que ele é denominado como 360 graus. Ele consegue medir a movimentação rotacional através dos pulsos de onda quadrada que eu comentei com vocês, ou a posição do próprio eixo. E aqui o interessante é que com aquela chave acoplada que ele tem, que eu vou conseguir mostrar para vocês melhor na demonstração prática, ele consegue identificar se o eixo chegou a trepitar. Ele tem 20 pulsos por resolução. Como eu comentei com vocês, ele é um giro livre, sem limites. Ideal para controles precisos. E como eu comentei para vocês, né, ele é utilizado para controle de velocidade, luminosidade. Pode ser usado também para algumas aplicações de robótica, porque através desses módulos você consegue identificar a direção que o robô foi. Aí vamos para as especificações dele. Ele tem 20 pulsos por revolução, como eu já comentei com vocês. A tensão dele de alimentação é de 5 volts. Então, para a galera que utiliza aí a placa do Arduino Uno ou qualquer outra placa da plataforma Arduino, você pode utilizar a saída de 5 volts do seu Arduino para alimentar aí o módulo. E a corrente máxima que ele trabalha é 10 mA. Uma corrente assim relativamente baixa. Eu pesquisei um pouco aí na internet, né, uma biblioteca que já traduzisse essa onda quadrada retornada pelo módulo, e encontrei uma biblioteca bem legal chamada Router Encoder, que eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. E através do uso dessa biblioteca, né, no meu código, consegui identificar se o usuário rotacionou o módulo para a direita ou para a esquerda, e com isso conseguindo identificar se ele conseguiu fazer o padrão, né, se ele executou corretamente o padrão de senha direita, direita, esquerda, esquerda. Bom, gente, não sou aí um expert, né, no uso do Paint Blush, mas só para vocês entenderem mais ou menos aí o funcionamento do módulo na questão de posições. Suponhamos que aqui seja o chanfro do meu eixo, né? Esse chanfro aqui que vocês podem ver. Ao inicializar o código, ele toma como a direção que o chanfro está apontando como a direção 0. E aí isso remete àqueles conceitos de direção, né, absoluta ou incremental. Esse módulo, basicamente, ele trabalha assim com o conceito de direção absoluta. Então, ele toma aqui como a posição 0 absoluto. Se eu rotacionar em uma posição o meu módulo, em uma revolução o meu módulo para a direita, ele vai entender como a posição 1. Se eu rotacionar em mais uma posição, em uma revolução para a direita, ele vai entender como a posição 2. Se eu ir rotacionando ele mais 3 posições para a esquerda, ele retorna aí para a posição 0. Para o sentido anti-horário, ele retorna como números negativos a posição. Então, se eu rotacionar uma revolução para a esquerda, ele vai entender como a posição menos 1, menos 2 se eu der mais uma revolução para a esquerda. Então, sucessivamente aqui, dando 360 graus. Então, se eu girar ir girando 360 graus para a esquerda, ele vai tomando essas posições aqui como negativas. Se eu ir girando ele para a direita, 360 graus também, ele vai incrementando de maneira positiva. Então, aqui eu vou rotacionando ele para a direita, fazer a minha seta aqui. Então, vou tomar como
positivo. E aqui eu vou tomar como negativo. Se o meu usuário ele girar o módulo, movimentar o módulo para a direita, eu quero que o meu código, né, de identificação de movimento retorne um caractere D. Se por acaso o meu usuário movimentar no sentido negativo, né, no sentido anti-horário, ele retorne aí para mim o caractere E. Então, basicamente com esse conceito, galera, se a gente for montar aí na prática, acoplar esse módulo aí numa caixa, naquela caixas de plástico que a gente encontra bastante, ou até uma caixinha de madeira aí, acoplando ele certinho com a placa do Arduino, a gente pode até, né, e também adicionando a ele um display LCD ou 7 segmentos, a gente pode até simular aí ou até construir um cofre bem bacana com esse módulo, como eu tinha mencionado para vocês no início do vídeo. Então vamos lá pro nosso código aqui no Arduino, mas antes de eu mostrar o código para vocês, dando uma pesquisada também, né, analisando as aplicações desse módulo, eu encontrei aqui o esquema elétrico para ligar ele na minha placa. Basicamente, como eu mencionei para vocês, a gente pode utilizar a saída de 5 volts DC do Arduino para alimentar o módulo. Ele vai utilizar aqui os pinos A2 e A3. Um pino o Arduino vai mandar um sinal de clock e o outro pino ele vai retornar para a gente o pulso, a onda quadrada que eu tinha comentado para vocês, para que o Arduino, o microcontrolador, consiga identificar para qual lado ele foi rotacionado. E aí, gente, como extra desse módulo, ele tem acoplado ao eixo uma chavinha, como se fosse um push button. E aí na saída SW, eu consigo identificar, ela muda de estado conforme o botão é pressionado. Então, como funciona esse código aqui, né? Na realidade, como funciona essa chavinha? Aqui eu adiciono um resistor de pull-up. Então, quando a chave estiver despressionada, a minha entrada digital do Arduino que eu conectei esse pino SW vai estar recebendo 5 volts. Vou pegar aqui minha ferramenta de desenho novamente para vocês. Exibir início aqui. Por que 5 volts, galera? Vai estar ali com o meu resistor. Meu resistor indo para o GND do Arduino, ou seja, 0 volts. 0 volts. Então, na minha entrada digital do Arduino, o que ela vai enxergar? Ela vai enxergar o valor que eu coloquei no resistor aqui de VCC. Então, se eu estou alimentando aquele resistor com 5 volts, a minha entrada digital, por ela ter uma alta, né, impedância, ela vai enxergar os 5 volts. Então aqui, né, voltando lá para o esquema elétrico, ela vai acabar enxergando esses 5 volts. Quando a chave for pressionada, ou seja, quando eu mandar os 0 volts aqui para a ponta desse resistor, voltando lá para o meu... Quando a minha chave for pressionada, ela vai chavear
Aqui eu vou até, como tá ali, como simulando a chave para vocês. Quando minha chave tá bem aqui no 0 volts. Então, quando a chave for pressionada, ela fecha esse caminho aqui. Fechando esse caminho, a minha placa já não, minha entrada digital do Arduino já não vai ler os 5 volts. Na realidade, ela vai ler os 0 volts. Em geral, galera, esses resistores de pull-up, a gente utiliza valores na base de K. 10K, 1K. Então, continuando, né? Eu consigo acoplar então pro meu código com mais uma entrada digital aí do Arduino, mais uma entrada digital aí do microcontrolador, eu consigo ler essa chave. Então, baseado nessas informações da biblioteca que eu comentei para vocês, baseado de como funciona basicamente aí o hardware desse módulo encoder, eu confeccionei o código, né? Eu escrevi o código aqui na Arduino IDE para eu conseguir ler aí para que lado o meu encoder foi girado. Então, começo o meu código aqui com um cabeçalho bem sucinto, né? Indico que o intuito do código é simular a comparação de senha de um cofre com um encoder. Aqui eu faço o include da biblioteca que eu mencionei para vocês, a Router Encoder, que vai me servir aí para ler a direção que o eixo foi rotacionado. Chamo a função da minha biblioteca Router Encoder informando que eu vou utilizar para o clock e para o data os pinos A2 e A3 do Arduino, da minha plataforma Arduino Uno. Crio um define. Eu menciono aqui que no pino 7 digital eu vou guardar, vai ser utilizado para o meu botão do encoder, que é aquela chavinha que eu expliquei para vocês. Nesse código, galera, eu adicionei um LED verde e um LED vermelho, onde eu vou piscar cada um 4 vezes. O LED verde eu piscarei quando o usuário acertar a senha e o LED vermelho quando ele errar a senha. Então, para o LED verde eu vou deixar ele no digital 6 e no digital 5 eu deixarei o LED vermelho. Criei aqui minhas variáveis globais. Para quem não sabe, quando eu crio um ponteiro de caractere, eu estou criando uma string. Então, para o meu padrão de senha, eu criei uma para guardar meu padrão de senha, né? Uma string para guardar meu padrão de senha, e nele o padrão vai ser direita, direita, esquerda, esquerda. Lembrando que no meu código eu tenho uma função que vai retornar cada caractere para eu ir comparando aí com a posição da minha senha. Crio uma variável do tipo caractere também, justamente para pegar se o usuário rotacionou o encoder para a direita. Se ele rotacionou o encoder para a direita, eu quero que essa variável contenha ali o valor D. Ou se ele rotacionou para a esquerda, eu quero que ela contenha o caractere E. Cria aqui mais uma variável do tipo unsigned char para o laço que eu vou precisar no código. Crio uma variável do tipo booleano, ou seja, uma variável que pode ir só de false ou true, caso para conseguir identificar se o meu usuário acertou ou errou a senha. E após isso, galera, eu crio aí duas funções auxiliares. Uma função auxiliar para eu conseguir retornar em caractere a posição que foi gerado o encoder, e uma função auxiliar aí para eu selecionar qual LED que eu vou piscar conforme identificar se o usuário acertou ou errou a senha. Como eu comentei para vocês,
é interessante a gente ir estruturando aí as variáveis, as funções auxiliares e as minhas definições para a gente conseguir ir deixando o código mais legível, um pouquinho melhor estruturado. E até adaptável, porque, por exemplo, vamos supor que eu queira mudar em minha entrada que esteja o meu botão do encoder. Eu venho aqui no meu define e mudo. No void setup, eu informo lá que o meu botão do encoder vai ser uma entrada digital, o meu LED verde vai ser uma saída digital, o LED vermelho também uma saída digital. Inicializo ambos os LEDs em low, ou seja, zero, manda a saída digital, manda 0 volts para cada um, então com isso eles vão ficar apagados. Inicializo aí a minha comunicação serial de maneira clássica, 9600 de baud rate. Printo lá para o usuário pressionar o botão do encoder para iniciar. E aqui, galera, com um laço while, eu consigo identificar. Eu quero que o usuário primeiro pressione o botão para iniciar o código. Então, para vocês entenderem esse laço while aqui, eu chamo a função digital read, então eu fico lendo lá a minha entrada digital 7. E como eu expliquei para vocês, quando o botão do encoder ele não está pressionado, ele manda 5 volts para a minha entrada digital do Arduino. Com ele mandando 5 volts para a minha entrada digital do Arduino, essa função digital read, ela vai fazer ali através dos registradores atrelados ao I/O, ela vai fazer a leitura dessa entrada digital. E essa função ela retorna verdadeiro ou falso. Quando a entrada digital está recebendo 5 volts, ela retorna verdadeiro. Então o que eu estou fazendo aqui com o while? Enquanto isso aqui for verdadeiro, ou seja, enquanto eu estou recebendo 5 volts na minha entrada digital atrelada ao botão do encoder, eu mando o código ficar parado aqui. A partir do momento que o usuário for lá e pressionar o eixo, pressionar o eixo lá do encoder, a saída SW que eu mencionei para vocês do meu botão do encoder, ela vai mandar 0 volts. Com ela mandando 0 volts, isso aqui vai ser falso. Então eu consigo escapar do while. Quando o usuário pressionar o botão, eu vou escrever para ele digite o padrão de senha. E aí vamos lá para o nosso código. A todo momento eu fico lendo aí através da minha função, a minha função posição do encoder, eu fico lendo se o usuário rotacionou o encoder para a direita ou para a esquerda. Aí deixa eu só mostrar para vocês como funciona, né, essa função que eu criei. Aqui dentro da função, eu criei uma função do tipo char, dentro dela uma variável chamada lado. Crio aí duas variáveis de posição e nova posição que vão me servir para identificar o sentido do giro. E aqui, galera, eu faço um while dizendo assim, ó, enquanto o usuário não variou a posição do encoder, ou seja, enquanto o encoder está na mesma posição, eu mando o código ficar preso aqui, porque através dessa função encoder tick, que está presente lá naquela biblioteca router encoder, eu retorno para a variável nova posição a posição que o encoder se encontra. Que remetendo para vocês lá no desenho, essa variável vai conter esse valor inteiro aqui, galera. 0, 1, 2. Se o usuário rotacionar para a esquerda, ela vai conter o valor de -1, -2, -3. Então, enquanto o encoder não for girado, eu fico preso aqui toda hora mandando ler novamente o meu encoder. A partir do momento que o usuário girar, eu saio desse while. Aqui uma nova verificação se a posição que foi lida é diferente da posição antiga. Se ela for, eu printo lá a posição atual, escrevo a variável de nova posição. E aí, galera, qual foi minha jogada para identificar se o movimento foi para a direita ou foi para a esquerda? Bom, se a nova posição que o usuário girou ela for maior que a posição
que eu tinha antes, né, na minha variável de buffer, eu entendo que o sentido do movimento foi para a direita. Porque, voltando, né, ao nosso desenho, pensem comigo, se o usuário ele digitou para o sentido positivo, o número da posição nova, ele sempre vai ser um número superior ao da posição antiga. Por exemplo, se ele girou uma revolução para a direita, partindo da posição inicial 0, a posição nova é 1. 1 é maior do que 0. Então eu sei que todos os movimentos que foram feitos para a direita, a última posição que o usuário parar sempre vai ser maior do que a posição anterior. E sempre que eu girar para a esquerda, eu sei que sempre a minha nova posição vai ser maior do que a minha posição anterior. Então, eu carrego aí, se esse if for verdadeiro e ele girou para a direita, eu carrego a variável lado com o caractere D. Se não, ou seja, se a nova posição for menor do que a posição antiga, eu sei que ele girou para a esquerda. Mando dar um Enter lá no monitor serial, carrego o meu buffer novamente, né? Porque a partir aí do giro no meu encoder, eu carrego o meu buffer com a posição que ele parou. E se por acaso o usuário não rotacionou para lado nenhum, ou aconteceu algum erro na função, né? Eu retorno aí o caractere P, galera. Não tinha comentado para vocês no início, mas se ele ficar parado, eu retorno o caractere P. E como é uma como é uma função do tipo char, ela tem que ter um retorno. Então, meu retorno é justamente a minha variável lado. E aí, lembre-se que a gente está nesse ponto do código. Então, na realidade, a minha variável direção vai estar sendo carregada pela minha variável lado, conforme a posição e o sentido dessa posição que o meu usuário pressionou. Pressionou não, desculpa, girou. Mando ele esperar 1 milissegundo aqui com esse delay. E aí eu pergunto lá com o meu if. Ora, a variável direção, ela é diferente do caractere P, ou seja, o encoder foi rotacionado para algum sentido. Se ele foi rotacionado para algum sentido, eu mando ele comparar na minha variável direção, que está contendo o caractere D ou E, se ele é igual ao caractere da posição I da minha string senha. Ora, como assim? Esse código, galera, eu estou utilizando aqui uma variável de laço, então a variável I. Ela que vai ser minha variável que vai ficar percorrendo a minha string senha. Vou usar aqui um bloco de notas para explicar melhor para vocês aí a estratégia que eu adotei para conseguir ir lendo as partes da string. Eu tenho lá minha string, né, que eu declarei lá no começo, senha. A minha senha, ela é DDEE. Então, a minha senha na posição 0, na posição 0, ela é o caractere D. Aqui colocar mais 3 posições. Lembrando que os vetores, as strings em linguagem C, elas sempre, na maioria das linguagens, elas sempre começam do índice 0, galera. Então aqui o índice 2, o índice 3, aqui é E maiúsculo, aqui é E maiúsculo também. Então, o que eu pensei aí? Criando essa variável, essa string, e aí a última posição dela, minha posição 4 da minha string, sempre bom
mencionar isso nos códigos, é o meu valor nulo, né? Ou seja, é o meu terminador da string. E é sempre bom lembrar também, galera, que toda string que a gente cria, ela vai ter um terminador. Então, o que eu tô fazendo aí a cada interação desse if? Vou pegar aqui o bloco de notas para ficar simultâneo aí um pouquinho. Ups. Aqui. Bom, eu sei que eu tenho lá minha variável direção, que está contendo a todo momento a direção que o usuário rotacionou. Então, a partir do momento que eu faço uma comparação da posição da senha da posição do caractere, a partir do momento que eu pego o índice 0 da minha string de senha, ele vai equivaler a um caractere. E esse caractere tem um valor D, conforme eu carreguei lá no início a minha string. A minha variável direção, se ela for igual a D, toda essa comparação aqui, ela vai retornar true. Agora, ou seja, se aqui na minha posição 0 ele retornou D, o usuário rotacionou para a direita, esse laço aqui vai ser true. Porém, galera, aqui eu fiz a comparação se ele foi diferente. Ou seja, se o meu usuário rotacionou para a esquerda, naquele momento a minha variável direção vai ter o valor E. Então, no final da comparação, esse if vai me retornar false. Opa, false não. Ele vai me retornar true, porque a variável direção é diferente, né? É diferente de D. Então, no fim, isso aqui vai me retornar true. Se por acaso esse if identificar que naquela posição da senha o usuário retornou, ou seja, ele girou para um sentido errado daquela posição, eu já gravo que o usuário errou. Então, o legal disso aqui é se o usuário errar no primeiro movimento, ou se ele errar no segundo movimento, não importa, porque em qualquer movimento que ele errar, eu já vou conseguir gravar o erro. Por exemplo, a senha, o padrão dela é direita, direita, esquerda, esquerda. Se por acaso ele for direita, direita, esquerda, direita, eu já sei que ele errou. Então, se ele errar no começo ou no meio da string, é indiferente para mim. Eu já vou conseguir gravar aqui que o usuário errou o movimento. Ao conseguir gravar, se por acaso ele errou, eu já mando incrementar o meu laço, minha variável de laço. Aqui eu mando, quando o i chegar a 4 movimentos, eu mando printar o número de tentativas que o usuário errou. E aí, galera, a grande jogada desse código, a grande ideia aí, estão nesses dois ifs. Aqui eu pergunto, ora, o usuário já executou 4 movimentos? Lembrando que a cada interação aí do meu código, a cada vez que ele rotaciona o meu encoder, eu mando incrementar uma unidade na variável de interação, independente se ele errou um movimento ou não. Então assim eu pergunto, ele já executou 4 movimentos e errou, ou seja, minha flag ali de errou, ela tá true. Se isso daqui for verdade, eu falo para o usuário, olha, padrão de senha é incorreto. E chama a função seleciona LED com a minha flag errou e com a minha variável de interação i, que no momento ela vale 4. Peço para o usuário retornar o encoder para a posição inicial e pressionar o botão lá do SW, né, da chavinha do módulo. Faço a mesma jogada do início do código, fico esperando o usuário pressionar e printa aqui, ó, novo ciclo.
Mando minha flag de erro para false, minha variável de interação para zero, para conseguir dar uma nova volta no laço. Se por acaso o meu usuário executou 4 movimentos e não errou nenhum, eu escrevo para ele, ó, senha correta, bem-vindo. Chama a variável de seleção dos LEDs, que eu comentei para vocês, lá do LED verde e LED vermelho. E manda ele retornar o botão do encoder novamente, apesar de que aqui o botão do encoder, usando o padrão direito, direito, esquerda, esquerda, ele vai voltar para o botão inicial, para a posição inicial. E printo também um novo ciclo. Aqui, galera, eu não preciso voltar a flag de erro para false, porque se ele cai nesse if é porque o usuário não errou nenhum movimento. Então a minha flag ela vai permanecer em false. E aí, vindo para cá, ele retorna para o nosso loop. Então ele retorna aqui pedindo para eu ler qual posição que foi rotacionado o encoder. Aí por fim, galera, eu criei essa função aqui, né, de seleção do LED que vai ser piscado. Aqui eu recebo uma variável do tipo booleano como seleção e uma variável do tipo unsigned char para a quantidade que eu quero piscar. Esse código, galera, eu poderia ter deixado fixo aqui a quantidade para 4 vezes, 3, mas eu só quis mostrar para vocês que assim, no momento eu tô mostrando esse programa para vocês aqui no vídeo, mas se por acaso eu quiser pegar esse programa e otimizar para ser um programa de um cofre mesmo, ou um programa de seleção de menus, eu posso reaproveitar aqui algumas funções. Então eu deixei as funções assim bem amplas para serem reaproveitadas em outros códigos. E eu aconselho também, galera, a vocês também, quando forem criar as funções de vocês, seja na Arduino IDE, seja na HTML Studio, também deixarem as funções assim amplas para que vocês consigam utilizar em outros códigos. Aqui eu crio uma variável do tipo unsigned char, dou o nome de x, e aí eu pergunto, a seleção foi true ou false, né? Ou seja, se o usuário errou alguma posição, a minha flag de erro que foi informada para essa função, ela vai ser true. Então ela vai cair nesse if. Então de 0 até a quantidade de vezes que eu quero, ou seja, de 0 até 4, porque nesse momento aqui o i ele é igual a 4 e o i que foi informado para a quantidade, eu quero que de 0 até 4, ou seja, até que ele seja menor que 4, eu executo esse for. E esse for vai fazer o que? Ele vai mandar acender o LED vermelho, esperar um segundo, desligar. Com ele desligado, espera mais um segundo, compara se o x compara se o x ele ainda é menor do que 4. Se ele for menor do que 4, eu incremento ele e rodo novamente o meu for. Se o usuário não errou nenhum movimento, minha variável de seleção vai ser false, então ela vai cair nesse else. E executa a mesma coisa aí. Enquanto o x ele for menor do que 4, eu mando incrementando o x, ligo o LED, espera um segundo e desligo. Só para a título de curiosidade, mostrando um pouquinho para vocês aí, essa é a biblioteca lá do Router Encoder. Nela tem algumas classes que o pessoal criou para conseguir identificar aí a posição que foi gerado o encoder. Vou deixar essa biblioteca aí no link da descrição. E aí, galera, cada vez que eu executo o meu laço, eu vou lendo a minha posição que rotacionou o encoder, vou gravando a minha variável direção e através de uma comparação de índice por índice eu vejo se o usuário acertou o meu padrão de movimento ou não. Só para mostrar para vocês mais ou menos como vai ficar aí, eu vou fazer um próximo vídeo mostrando a prática desse código, né? Mostrando ele funcionando na prática.
Mas só para mostrar para vocês aqui, através do monitor serial, olha lá. Inicialmente ele vai mandar eu pressionar o botão. Ao pressionar o botão ele vai pedir para eu digitar a senha, então eu vou começar aqui como se eu fosse errar a senha. Esquerda, direita, esquerda de novo, direita, olha lá. Imprime para mim quantas tentativas eu tentei. Padrão e escreva aí que o padrão de senha foi o correto. Após eu escrever isso, eu falo aí, retorno o encoder para a posição inicial. Aqui ele também piscou o LED vermelho, mas como eu falei para vocês, eu vou mostrar isso no vídeo da prática. Vou pressionar meu botão vou retornar aqui e pressionar meu botão do encoder. Ele escreve lá novo ciclo, aí direita. Então percebam, galera, quando eu rotaciono ele para a direita, nesse momento a minha variável direção vale D. E nesse momento eu não caio nesse if se eu errei ou não o movimento naquele índice. Então, direita novamente, esquerda, olha lá, esquerda, esquerda. Aí ele imprime para mim, ó, senha correta, bem-vindo. Executei 4 tentativas e retorna aí o encoder para a posição inicial. Retornando, ele escreve lá para mim novo ciclo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa ideia, desse padrão de comparação de senha usando uma string, desse padrão comparando índice a índice. E no próximo vídeo aqui do canal eu vou mostrar para vocês a demonstração prática desse código. Valeu, gente, e até a próxima!